Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Hoje nós vamos de Levítico, capítulo 6, verso 13, que nos diz o seguinte. Levítico, capítulo 6, versículo 13, que diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Oh glória! Vamos orar. Pai, te louvamos, te adoramos, bendizemos o teu nome, porque só tu és digno de toda honra e de toda glória. Te pedimos ao Senhor perdão de todos os nossos pecados, para que assim nos tornemos dignos de falar da tua palavra, de expressar aquilo que tu queres para os nossos corações. Amigo Espírito Santo, nos ensina e nos instrui de acordo com o querer celestial. Amém. Amados, o livro de Levítico vai tratar sobre as leis, e é um livro que, em toda a sua essência, vai tratar sobre regulamentações, onde as quais Deus outorgou pelo intermédio da vida de Moisés. E o que eu acho interessante é que cada pecado, cada lei, cada sacrifício era bem escrito e bem detalhado por Deus, porque Deus é um Deus detalhado. Infelizmente, vivemos sob a mercê de um povo que é desconcertado, que não dá a Deus a sua devida glória e que ainda assim, estejando dentro da igreja, quer fazer de todo jeito. Mas no capítulo 6, versículo 13, e nesse texto em específico, onde a Bíblia vai falar sobre a lei do holocausto, do que seria um holocausto? O sacerdote recebia um animal sem mancha, sem defeito algum, puro, limpo, e ele fazia com que o fogo queimasse todo o animal. Mas antes disso, o que é que ele fazia? Ele colocava a roupa sacerdotal, a saber, tinha uma roupa e por dentro dessa roupa havia outra roupa, para que na hora que ele fosse, acima de tudo, realizar o sacrifício, a saber, este sacrifício era por holocausto. E o que é que ocorria? O sacerdote tinha a função de cortar todo o animal, de colocar lá no altar, e era queimado todo animal, todo cortado, a saber, sendo sacrificado, oferecido a Deus. É bem verdade de que aqui está tratando sobre o Antigo Testamento, sobre as leis, sobre no período onde a qual Deus estabelecia. Porém, tudo isso aponta para Jesus Cristo, porque Jesus foi o Cordeiro que foi sacrificado, ou seja, foi oferecido por Deus para a remissão dos nossos pecados. Pecados esse que nós cometemos, e se não fosse este momento onde a qual Cristo, se fazendo de maldito, e Isaías vai narrar no capítulo 53, nós hoje não estaremos salvos. E o que eu acho interessante é na maneira ou do jeito que Deus levava a sério o altar. Altar hoje, que hoje em dia muitos brincam, zombam, sobem de todo jeito. Ah, meu amado, o assunto é muito sério. O assunto é muito sério e pertinente aos dias atuais, onde as quais eu preciso abrir o teu entendimento, a saber que Cristo, Jesus Cristo, Senhor e Salvador de nossas vidas, Ele hoje pergunta para mim e para você: como está o nosso altar? Como está o nosso altar? Porque a própria Bíblia vai nos dizer que nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus.
E talvez alguns digam, pastor, o que é que isso tem a ver com o texto? Muita coisa. Porque o Espírito Santo, ou seja, a representatividade ou a simbologia do Espírito Santo é fogo. E fogo era o que Deus mandara para consumir o holocausto. A função do sacerdote era tão somente, sabe o que? Era manter o fogo aceso. E não era a partir das cinzas. Ele tinha que fazer através dali a certeza, fazer com que não se apagasse o fogo. E permita-me eu aplicar, e começando já a aplicar essa palavra para os dias atuais. Será que você tem deixado o fogo de Deus aceso em tua vida? Eu não estou falando de um fogo carnal, mas eu falo de um fogo espiritual acerca da representatividade da presença de Deus. Porque muitos querem que Deus mande fogo, muitos querem receber o renovo, mas não deixa o altar aceso. Vive todos os dias, sabe, enchendo o altar de cinzas. Porque o parâmetro para o fogo entrar, ou o fogo, Deus mandar o fogo, era tirar a cinza e colocar a lenha. Tirar a cinza e colocar a lenha. E o que é que nós temos feito para tirar as cinzas? Tirar a cinza é deixar aquilo que ficou no passado lá para trás e viver coisas novas. E acima de tudo, viver um novo de Deus, na presença de Deus, da maneira que Deus tem tratado aos nossos corações. E permita-me, meu amado e minha amada, dizer, a gente precisa melhorar muito o nosso altar. E eu não estou falando de oferta, mas eu estou falando de intimidade com Deus, eu estou falando de viver em santidade, eu estou falando de agradar a Deus, porque muitos querem agradar o homem, mas não agradam a Deus. Muitos querem viver da maneira que o homem determina, mas não querem viver aquilo que Deus já tem outorgado através das entrelinhas da palavra do Senhor. O assunto é muito sério, meu amado, e pertinente. Por quê? Porque o sacerdote, ele tinha responsabilidade, como você, como sacerdote da tua casa, tem a responsabilidade em manter o altar da tua casa perante o Senhor aceso. Oh glória! Precisamos todos os dias melhorar a nossa adoração. Precisamos todos os dias melhorar o nosso jeito de viver perante ao Senhor e não viver de todas as maneiras desagradando a Deus. Não. Porque o texto diz, e a chama arderá continuamente sobre o altar, e todos os dias. Não está dizendo que é dias intermitentes, não está dizendo que são dias, sabe, alternados, está dizendo que é todos os dias. O sacerdote tinha que ir lá, olhar como está o fogo, esperar o fogo se acabar, tirar as cinzas e colocar a lenha. E deixar com que o altar estivesse pronto, para Deus então usar. Você quer que Deus te use? Conserta teu altar. Você quer que Deus te revele? Conserta teu altar. E eu me lembro ainda do profeta Elias, quando ali na peleja contra os profetas de Baal e de Jezabel, lá no Monte Carmelo. E o texto vai dizer que eles passaram um bom tempo muito extenso, tentando ver se o Deus dele respondia, mas nada aconteceu. Porque o único Deus que responde com fogo é o nosso. O único Deus que trabalha no fogo é o nosso. O único Deus que se revela com fogo é o nosso. O único Deus que batiza com fogo é o nosso. Oh glória! E nós precisamos tão somente, sabe, consertar o altar. Precisamos tão somente melhorar a nossa intimidade para com Ele e, acima de tudo, buscar a presença dEle, adorar ao nome dEle e tão somente estar apto para que Ele venha nos usar. Amém?
Esta foi a palavra que o Santo Espírito ministrou ao meu coração e creio que Deus falou contigo, como também falou comigo. Porque todos os dias, enquanto temos tempo, é tempo de restaurar o altar para Deus se revelar. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Ó glória!